Você tem desejo de tocar os hinos do Inário, os hinos avulsos da CCB no seu violão, para tocar em casa, em visitas, ajuntamentos, em tocatas? Então, seja muito bem-vindo às séries Violeiros Online CCB. Essa série mais nova aqui do canal vai fazer com que você toque os hinos do Inário, os hinos avulsos no seu violão da forma certa. Na primeira aula dessa série, você vai aprender a postura correta para segurar o violão, para tocar. Vai aprender as batidas e ritmos mais simples para você iniciar no violão e também vai sair dessa aula já tocando seu primeiro hino no violão, mesmo que você não saiba nada de violão ainda. Olá pessoal, eu sou o professor Giovanni e o objetivo dessa série é te ensinar os fundamentos do violão para fazer com que você toque os hinos do Inário, os hinos avulsos da forma correta. E no final dessa aula tem uma surpresa, mas só para quem ficar até o final desse vídeo. Nesta série, nós da Music Studio teremos aulas em altíssima qualidade para que você tenha várias opções de ângulos do violão para aprender da forma mais detalhada possível. Nessa aula você vai aprender algumas coisas. Primeiro, qual a diferença dos principais tipos de violão que tem e qual é o melhor tipo de violão para você que está começando. Segundo, qual a melhor postura para você tocar corretamente e com segurança. Terceiro, como tirar o seu primeiro hino no violão. E quarto, algumas dicas para você treinar batidas e treinar os acordes na hora de tocar. Basicamente, existem dois tipos de violão aí para quem está começando nesse mundo do violão. Existe o violão de nylon e o violão de aço. Esse violão que eu estou usando aqui é um violão de nylon. Ele é um Rossini RX210. Qual que é a principal característica de violão de nylon? As cordas são de nylon. Por mais que pareça que essas três cordas mais agudas são nylon e as três cordas mais graves são de aço, na verdade é tudo nylon. A diferença é que essas três cordas mais graves, elas são o nylon revestido. Outra característica bem interessante do violão de nylon é que o braço dele, essa parte que a gente chama de braço, ele é mais larga. Então fica melhor na hora de você montar o acorde sem um dedo encostar na corda que não deveria encostar. Uma outra característica do violão de nylon é que o som dele é muito mais macio, é muito mais fácil para você tocar e vai machucar muito menos o seu dedo. Uma forma também de você reconhecer um violão de nylon de longe, geralmente, não é sempre, mas geralmente, o violão de nylon ele não tem a cutaway. Cutaway é aquele espaço que tem aqui, que eu já vou mostrar no outro violão. Esse violão aqui já é um violão de aço. Eu já recomendo ele para quem já está tocando alguma coisa, já tem uma certa experiência. Por quê? A corda de aço é uma corda um pouco mais dura, com uma tensão um pouco maior, que machuca um pouco mais seu dedo. Então, se você está começando agora, seu dedo ainda não está calejado, não faz sentido você começar direto nesse violão. Você vai sofrer muito mais. Uma outra característica é que o braço de violão de aço, ele é mais fino. Então, fica melhor na hora de você fazer escalas, melhor na hora de fazer pestanas, que são técnicas mais avançadas, e não para quem está começando. E lembra que eu falei que o violão de aço geralmente tem a cutaway? Aqui é um exemplo de cutaway. É um corte no corpo do violão que permite que você atinja a região mais aguda do seu violão. Esse violão aqui que eu estou usando é um Seise Akira. Na descrição desse vídeo tem um link de grupo de dicas de violão no WhatsApp. Nesse grupo nós vamos te enviar mais dicas e mais conteúdos sobre o violão. Essa série será incrível. E se essa primeira aula bater 300 likes, iremos trazer a segunda aula de forma gratuita aqui para você no YouTube. Então já deixa o seu like aí embaixo. Quando a gente fala de postura no violão, existem basicamente dois tipos de postura principais que os violonistas usam. A postura popular e a postura clássica. A postura clássica é geralmente mais usada para tocar peças tecnicamente mais difíceis, que vai precisar usar o braço inteiro do violão. Não é nosso caso, nós queremos tocar apenas acordes simples para conseguir acompanhar na hora de cantar e tocar nas visitas. Então nós vamos usar a postura popular, onde você vai posicionar o seu violão na perna direita. O violão ele não pode ficar nem inclinado para frente e nem inclinado para trás. Ele tem que ficar muito bem posicionado e firme, totalmente equilibrado na perna direita.
Você não deve fazer força nessa mão esquerda. A mão esquerda tem que estar livre para poder fazer os acordes. Então, posicione o seu violão desta forma e use o seu braço direito para ajudar a posicionar ele da forma correta. Lembre-se que você pode também utilizar aqui seu antebraço para apoiar bem o violão e a sua mão esquerda tem que ficar livre. O violão tem que ficar muito bem equilibrado apenas com o braço. Na hora da gente tocar o violão numa visita, num ajuntamento, basicamente nós vamos fazer duas coisas no violão. A mão direita vai fazer batida e a mão esquerda vai fazer os acordes. Lembre-se, são acordes que nós montamos, não nota. Acorde ele é composto de várias notas. Nós não estamos fazendo nota de dó, nota de sol, são acordes. Nesse primeiro momento, nós vamos se concentrar aqui na mão direita, na hora de fazer a batida. E toda vez que formos estudar alguma coisa no violão, nós vamos isolar os sistemas para ficar muito mais simples e muito mais fácil de avançar. Então, por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre batida, sobre mão direita. Ah, prof, mas eu sou canhoto. Não tem problema. Você pode aprender da forma que eu estou te mostrando aqui. Você que é canhoto, não precisa inverter o violão para aprender. Você pode aprender do jeito que um destro aprende. Por acaso, você já viu algum piano para canhoto? Os canhotos têm que inverter o piano? Não, eles aprendem da forma tradicional mesmo. A não ser que você já tenha começado a tocar com o violão invertido. E aí você já desenvolveu essa habilidade de forma invertida. Mas se você está começando agora, eu recomendo fortemente que você aprenda da forma tradicional. Batida. Batida são os movimentos que fazemos na mão direita. De forma bem simples, esse movimento ou vai ser para baixo ou vai ser para cima. Na hora de descer, eu gosto de sempre utilizar as unhas. Então, para descer, eu vou usar as unhas desses 4 dedos. E para subir, eu vou usar a unha do polegar. Baixo, cima. Baixo, cima. Tenta me acompanhar. Pega o seu violão aí e vai me acompanhando. Esse é o movimento básico de uma batida. E os hinos inários, os hinos avulsos, eles podem ser categorizados em 2 tipos. Os hinos que vão ser com batidas de múltiplo de 2 tempos e os hinos com batidas com múltiplo de 3 tempos. Então, se o hino for binário simples, quaternário simples, se você pegar o inário lá e na fórmula de compasso, e o número de cima for o número 2, número 4, for um C ou um C cortado, nós vamos usar uma batida chamada batida chocolate. Que ela é assim. Chocolate, chocolate, chocolate. Ah, mais uma dica. Olha como é importante, a minha mão esquerda está abafando as cordas. É só você encostar de leve aqui nas cordas. Encostei, aí não fica aquele barulho chato. Só encostar e o som fica muito mais interessante. Essa é a primeira batida que a gente vai praticar, a batida chocolate. É importante você fazer junto comigo e também verbalizar junto comigo. Então vamos juntos. Chocolate, chocolate. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. A batida chocolate nós vamos utilizar quando o hino for binário simples ou quaternário simples. Nós da Music Studio vamos sortear 2 vagas para o curso completo do violão. Se você quiser participar desse sorteio e concorrer a uma dessas 2 vagas, comente aqui nos comentários. Quero participar do sorteio, que no final dessa série nós vamos anunciar o vencedor. Agora que você já aprendeu qual é o violão correto para você, qual a postura ideal, qual o conceito básico das batidas, nós vamos para a prática e você vai tocar seu primeiro hino no violão. Para a gente aprender esse hino, nós vamos usar o inário do violeiro. O inário do violeiro é o inário que nós da Music Studio desenvolvemos especialmente para você, para conseguir tocar o hino do inário, os hinos avulsos, com as partituras, as tablaturas 100% corretas, no tempo, com o ritmo certo, com as batidas corretas. É importante enfatizar que esse inário ele é 100% digital, para ele estar sempre atualizado com as novas partituras que vamos colocar lá e também para você conseguir levar ele para onde você quiser, nos encontros, nas visitas, nos ajuntamentos e também nas tocadas. E por que o hino 243? Eu escolhi esse hino porque ele é um hino extremamente simples e fácil da gente tocar. Ele é um hino que você vai conseguir tocar ele inteiro em apenas 2 acordes.
é importante enfatizar que eu não vou tocar no tom original do inário da congregação. Nós vamos adaptar a tonalidade dele para ficar numa tonalidade mais fácil da gente tocar. Nesse hino nós vamos usar a batida chocolate. É importante que a gente pratique a batida primeiro, que a gente encaixe primeiro a batida na letra para depois treinar os acordes. Então primeiro a letra com a mão e depois os acordes, a mão esquerda. Então vamos junto na batida. Vai ser batida chocolate. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e chocolate, 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 chocolate. Você vai reparar no inário do violeiro que as duas primeiras notas, na palavra sumo, a gente não vai tocar nada, vamos apenas cantar. Por quê? Quando o compasso é incompleto, a batida também vai ser incompleta. E para simplificar, ao invés de a gente começar com a batida incompleta, vamos já começar no compasso completo, que vai ser a partir do sacerdote. Então, eu vou fazer a batida a partir do sacerdote. O sacerdote santo e eterno é Jesus, o Senhor, intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus, Criador. É muito importante que o ritmo esteja 100% encaixado com a poesia, pois se não estiver encaixado, você vai ter muita dificuldade depois para colocar os acordes. Então, pause esse vídeo e volte quantas vezes forem necessárias até que você consiga tocar junto comigo. Agora que você já pegou a batida da mão direita, vamos para a mão esquerda, que é a mão dos acordes. Antes de você fazer a batida certinho com os acordes, eu sugiro que a gente pratique apenas fazendo a batida migué. O que é a batida migué? A batida migué é quando você dá apenas um movimento para baixo em cada troca de acorde, para você entender o momento certo das trocas de acordes e não ter dificuldade. Nesse hino nós vamos usar apenas dois acordes. O Ré maior, que a gente vai montar desse jeito, e a minha dica é, posiciona primeiro esses dois dedos, dedo indicador, dedo médio e depois o anelar, conforme o diagrama que está na tela. O Ré nós tocamos da quarta corda para baixo. O próximo acorde é o Lá com sétima. O Lá com sétima são apenas dois dedos. Você vai pegar esses dois dedos que estão nessa posição e cada um vai subir apenas uma corda. Só que o Lá a gente toca a partir da quinta corda. Lá com sétima, Ré. Perceba que do Ré para o Lá com sétima, eu só tirei esse anelar e subi esses dois dedos. Tenta me acompanhar. Lá com sétima, Ré. Lá com sétima, Ré. Lá com sétima, Ré. Vamos praticar agora a batida chocolate duas vezes em cada acorde? Vamos lá? 1 e 2 e 1 e 2 e Lá. 2 e 1 e 2 e Ré. 2 e 1 e 2 e Lá. Vou fazer um pouco mais devagar agora. 1 e 2 e 1 e 2 e Lá. 2 e 1 e Ré. E Lá. Se você ainda não está conseguindo fazer o acorde junto com a batida, nem tente ir para a próxima parte. Pratique aqui mais um pouquinho, se for necessário diminui a velocidade do vídeo, mas você precisa conseguir mudar os acordes no tempo certo. Porque se a gente for já colocar a letra do hino, já fazendo essas mudanças aqui, pode ser que você se complique. Agora que já praticamos a batida, os acordes, vamos tocar o hino. Lembrando que nós não vamos começar a tocar nas primeiras duas sílabas, o sumo. Nós vamos começar a tocar a partir do sacerdote. Então, posiciona o primeiro acorde aqui, que vai ser o Ré maior, e vamos juntos. Sumo sacerdote, santo e eterno, é Jesus, o Senhor, intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus, Criador, é Jesus, o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Seu nome
Se você quiser aprender outro hino, eu quero saber de você. Qual que é esse hino que você quer aprender na próxima aula? Deixa aqui nos comentários qual que é o número ou o nome desse hino que nós podemos preparar essa aula para você. Lembrando que esse PDF que eu toquei junto com vocês, do Inário do Violeiro, nós vamos disponibilizar gratuitamente para vocês aqui na descrição desse vídeo. Esse PDF é só desse hino que eu ensinei para vocês hoje, mas o Inário do Violeiro completo vai ser disponibilizado juntamente com o curso completo de violão aqui da Music Studio. Deus te abençoe grandemente e eu te espero na próxima aula dessa série.